como eu disse aqui no início, hoje comemora-se o Dia da Bíblia. Hoje é o Dia da Bíblia. Segundo domingo de dezembro é o Dia da Bíblia. Então eu li esse texto aqui, assim, com esse sentido. A propósito de hoje ser o Dia da Bíblia, eu li esse texto da palavra de Deus para a gente fazer uma reflexão sobre a palavra do Senhor. O salmista, ele fala no Salmo 1, um salmo muito conhecido, ele diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, esse texto aqui para nós, eu penso que tem textos na Bíblia que se a pessoa ele tiver com o coração aberto para Deus, somente um versículo é capaz de mudar a vida da pessoa. Sabia? Até porque eu quero fazer trazer aqui uma reflexão para os irmãos muito importante, aqui, assim, com muita tranquilidade, com muita calma, com muita humildade. Na quarta-feira eu trouxe uma mensagem aqui, eu vou até pregá-la de novo outro dia, talvez no outro domingo, outra quarta, porque tinha uma jovem aqui e ela falou, poxa, eu nunca ouvi uma mensagem dessa. Eu falei, puxa vida, é uma coisa assim tão importante para a nossa vida, porque vamos fazer uma crítica a nós mesmos, né? A igreja, o crente pentecostal, a gente tem uma mania de pentecostal de a gente levar as coisas tudo para o lado espiritual das coisas. E às vezes, com isso, a gente acaba perdendo princípios muito fundamentais da nossa vida. Com isso, muitas coisas ficam perdidas no caminho. E isso é coisa muito importante para a gente pensar e para a gente refletir. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero falar com os irmãos uma coisa que a Bíblia ela sempre ensinou para nós. E está aqui no versículo 2. O primeiro versículo que nós lemos, o versículo 2 diz assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você sabe que a prática da meditação, quando a gente fala em meditação, muitos cristãos têm medo até dessa palavra. Quando você fala em meditação, por quê? A meditação ela é uma prática muito utilizada pelos orientais. Os orientais eles utilizam muito as religiões orientais, os budistas, assim, os orientais, vou generalizar, eles têm muito a prática da meditação. Existem coisas que se utiliza na área até da medicina, vamos dizer medicina alternativa, vamos dizer assim, que se chama yoga, essas coisas, essas práticas, elas são práticas todas orientais, elas vêm desse povo, e eles têm muito isso. Quando você fala com um cristão sobre meditação, às vezes o nosso entendimento ele já vai direto para isso. Não, irmão, é pecado a meditação, né? Porque existe um conceito de meditação no sentido de regressão, da pessoa pegar a sua vida e tudo aquilo que ele viveu e fazer regressão. E não é isso quando a Bíblia fala de meditação, não é isso. Por isso que às vezes muito crente ele não se utiliza da prática de meditar, porque ele associa a meditação como uma prática de religiões orientais. Mas é interessante que a Bíblia ela fala muito, mas muito sobre a meditação. Por quê? Não basta você somente ler a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia... Ô Mateus, bota um pouquinho de grave, está muito agudo, e abaixa um pouquinho. Tá? Um pouquinho de grave e abaixa um pouquinho. O que acontece? A Bíblia não é só para a gente ler. A Bíblia é para você ler e para você meditar. Você sabe o que é meditar? Eu vou dar um exemplo. É você comer uma comida muito boa, gostosa, um doce, e o doce é tão bom que você come e você fica ali com aquele gosto na boca e você não quer que acabe.
um prato de comida tão bom que você está comendo e você está tão gostoso, um paladar tão bom, que você quer ficar com aquele paladar na sua boca, né? É tão gostoso quando você pega uma coisa tão gostosa para você comer. Assim é a meditação. Por quê? A meditação é você ler um versículo e você trazer aquele versículo para você pensar naquela palavra. Por quê, meu irmão? A meditação faz você parar e você pensar. Porque você pode, por exemplo, estar dentro de um ônibus e você lê esse versículo aqui, que está dizendo que o homem bem-aventurado, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você lê um versículo da palavra de Deus e você fica com o versículo na tua mente, no teu coração. Às vezes você fica há semanas. Sabe que às vezes, eu estou dizendo isso para os irmãos porque eu já li a Bíblia toda algumas vezes, mas uma prática que eu procuro ter não é só a prática da leitura, porque às vezes é importante você pegar um capítulo da Bíblia e você ficar uma hora naquele capítulo. Porque você vai meditar naquela palavra, e a revelação de Deus está na meditação. Porque às vezes a gente pega o texto bíblico e a gente lê com tanta rapidez, às vezes a gente trata isso até como se fosse... como que eu vou dizer? Uma liturgia. Não, todo dia que eu saio de casa eu leio um versículo. É uma prática que é boa? Não vou dizer que seja ruim, mas não é uma prática completa. Porque, um exemplo, se eu vou sair de ônibus, eu vou ler um versículo. Eu vou ficar uma hora dentro de um ônibus. Eu leio um versículo e vou ficar uma hora... eu li o versículo com 1 minuto, menos de 1 minuto, né? Obviamente. Alguns segundos você lê um versículo. E você pode ficar uma hora dentro de uma condução meditando naquele versículo, trazendo a reflexão sobre aquela palavra que você leu. E o salmista, ele fala aqui no Salmo 1, algo assim, meu irmão, que traz um entendimento muito interessante para nós. Que esse entendimento você vai ter através da meditação. Primeiro, que ele fala assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É interessante que ele coloca aqui o homem ímpio e a prática do homem ímpio, né? Ele coloca aqui o homem ímpio e a prática do homem ímpio. E é interessante que ele coloca no versículo 2 o oposto do homem ímpio. Qual é o oposto do ímpio, gente? Daquele que teme ao Senhor. Porque ele coloca aqui, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Preste atenção. A primeira parte do versículo, ele está se referindo ao homem temente a Deus, né? Porque ele está dizendo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem é esse homem que não anda segundo o conselho dos ímpios? É aquele homem, é aquela mulher, né? Temente a Deus, irmãos. É aquela pessoa que teme a Deus, que é obediente a Deus. Essa pessoa, essa que é a pessoa bem-aventurada que ele está dizendo. E essa pessoa, ela não anda segundo o conselho dos ímpios. Sabe por quê? Porque o ímpio, ele tem conselhos para dar, mas não são conselhos que vão condizer com a vida da pessoa temente a Deus. Preste atenção, irmãos. Isso aqui é muito sério e é muito importante para a nossa vida. Tem crente que ele busca conselho para a sua vida no sentido de ser temente a Deus. Eu estou dizendo no sentido de ser temente a Deus. Alguém que não teme a Deus. Por exemplo, se você quer um conselho de uma família, de um chefe de família, de um esposo, de uma esposa, você vai pedir conselho a quem? A um solteiro? Não, você vai pedir conselho a um casado. E se você vai pedir o conselho a um casado, você vai pedir quem?
De preferência, aquele que tem um cabelinho já branco, que tem uma história de vida, que passou por situações na vida, que ele vai te dar um conselho. Sabe por quê? Eu já ouvi pessoas dizer para mim assim, fulano me deu um conselho, larga essa mulher, larga esse homem, vai embora. Vai ficar nessa situação aí, e eu na primeira eu vou embora. Olha o conselho. Isso é conselho de homem, de mulher, temente a Deus? Não, gente. Isso é conselho do ímpio. Alguém pode até ter tido muitas dificuldades na vida, mas quando ele for dar o conselho, ele disse assim, não. Eu passei por isso, e se você fizer o contrário do que eu fiz, para você vai ser bem sucedido. Se você não fizer isso, você vai se dar bem. Conselhos para fazer com que a pessoa não passe por situações que o outro passou. E o salmista está dizendo, bem-aventurado é este homem, essa mulher, que não escuta o conselho do ímpio. Meu irmão, você não pode escutar o conselho de todo mundo. Não é todo mundo que pode falar com você e você acreditar e dar atenção para aquela pessoa. Porque tem gente que não sabe para onde está indo. Você diz, vai por aqui. Quando chega lá na esquina, alguém fala, não é por aqui, não, é por aqui. A pessoa vai para tudo quanto é lado onde alguém fala que é o caminho. Nós precisamos ter alguém que seja referência na nossa vida. Quem não tem exemplo de vida não pode ser exemplo para nós, não pode dar conselho para você. Da onde estão vindo os nossos conselhos? De onde estão vindo os nossos exemplos? Os nossos exemplos estão vindo da onde? Da televisão? Da novela? Diga-se de passagem, as novelas que passam na televisão brasileira é uma vergonha, meu irmão. É uma baixaria, é uma imoralidade. Pessoas crentes que o seu modelo de vida vem da televisão, das novelas, isso não é exemplo de crente. Preste atenção. E eu vou ser curto e grosso e verdadeiro e dizer aqui, crente que assiste novela da Rede Globo, meu irmão, se alguém assiste aqui, que seja hoje o último dia, porque a pessoa pode ser tudo, ele só não pode ser salvo em Cristo Jesus. Porque eu vou te falar uma coisa, até para gente ímpio, até ímpio, às vezes fala que aquilo é uma vergonha, até para pessoas que não temem a Deus. Meu irmão, algumas pessoas dizem assim, eu não faço aquilo ali, mas eu também, problema de quem faz. Meu irmão, o apóstolo Paulo disse que nós não podemos conformar com esse mundo, mas nós devemos transformar pela renovação da nossa mente. A nossa mente tem que ser transformada diariamente. Sabe por quê? Porque as coisas é assim. Um dia a gente vê, se escandaliza. No outro a gente vê, se escandaliza. Depois a gente vai convivendo, aquilo ali vai acabando sendo uma coisa normal. Mas para o crente não. A Bíblia diz que a gente tem que renovar todos os dias a nossa mente. Renovar no Senhor. Então, o que o mundo está ditando como regra para a sociedade, uma promiscuidade, o pecado, imoralidade. Esses dias eu até achei interessante, eu nem falei nada, que eu preguei uma palavra aqui e a mensagem é gravada, e alguém disse assim para mim, tem que editar aquela parte que você falou, não pode colocar na internet não. Mas, irmãos, hoje em dia tem tanta coisa acontecendo, que a verdade da palavra de Deus, as pessoas com medo de pregar a palavra, não, a palavra de Deus ela é verdadeira, e é a mensagem verdadeira que tem que ser posta na internet mesmo. Quem quiser criticar e processar, e meu irmão, ou a gente vive a verdade da palavra, ou não adianta. O mundo está aí para tentar engolir a igreja, a verdade da palavra de Deus. Como é fácil a gente pegar a Bíblia e maquiar as coisas e dar um jeitinho. Diga-se de passagem, tem muita gente querendo que a gente dê um jeitinho mesmo, mas a verdade da palavra ela tem que ser falada.
Os nossos modelos de vida não pode ser a novela da televisão, não pode ser alguém que está lá, sei lá, em alguma coisa que dita a regra para a sociedade. O nosso modelo é a palavra de Deus. E o salmista diz que essa pessoa é bem-aventurado. Qual pessoa que é bem-aventurado, meu irmão? Aquela pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Alguém está dizendo que o pecado é normal, mas não é. A verdade da palavra de Deus é para nós vivermos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque às vezes a gente acha que se assentar na roda do escarnecedor é só se a gente chegar na porta de um bar e pegar uma cadeira e sentar. Se chegar ali na praça, assentar ali que eu estou na roda do escarnecedor. Não, senhor. Preste atenção. Alguém que assenta na sua casa para assistir um programa de televisão que ensina pecado, que ensina imoralidade, isso é sentar, meu irmão, na roda do escarnecedor. Tem pessoas que estão assentando na roda de escarnecedor e estão achando que roda de escarnecedor é porta de barraca, de venda. Não, é tudo aquilo que você senta para alimentar o pecado, para alimentar aquilo que contradiz a palavra de Deus. E a Bíblia diz que bem-aventurado é aquela pessoa que não se assenta diante dessas coisas. Pelo contrário, essa pessoa tem o seu prazer. Meu irmão, olha, a palavra de Deus, ela é tremenda. Mas o versículo 2 diz assim, antes o seu quê? O seu prazer. Sabe por quê? Porque no primeiro versículo, quando a gente fala das coisas da carne, está falando de prazer, meu irmão. Só que o salmista disse no versículo 2, que o nosso prazer está na lei do Senhor. E na lei do Senhor, a gente faz o quê? A gente medita nela, de dia e de noite. Às vezes você escuta um louvor, aliás, qual é a importância de você estar aqui no templo? Você está aqui, você escutou louvores cantados, às vezes um hino que foi cantado aqui, às vezes uma frase daquele hino você vai levar para sua casa e vai alimentar a sua alma. Às vezes você ouviu um louvor, uma palavra, um versículo que alguém leu, vai trazer alimento para a tua alma. Meu irmão, você, nós temos que entender que a nossa alma, ela não deixa de se alimentar. Pode ter certeza disso. A nossa alma não deixa de se alimentar. Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo, meu irmão, que você sente é alimento para a tua alma. Se você for uma pessoa, por exemplo, que assiste muito filme de terror, ou assiste programa de televisão que mostra violência, aquilo ali vai acabando alimentar você, tua alma, e aquilo daqui a um tempo vira natural. Tudo isso é alimento para a alma. Meu irmão, a alma do ser humano não fica sem se alimentar. Por isso que eu estou dizendo aqui, se você não se alimentar, se você não alimentar a tua alma com as coisas de Deus, obrigatoriamente você vai estar alimentando a sua alma com outras coisas. Como que a gente faz para alimentar a nossa alma com outras coisas? É só deixar de se alimentar com as coisas de Deus. Preste atenção. Passa o dia todo mexendo num telefone, pelo menos comigo é assim. Chega de noite, eu fico com o coração perturbado, um vazio, uma coisa ruim. Porque a gente vê tanta coisa ali, tanta coisa. Eu já falei aqui, se eu falar de novo vai ser repetitivo. Tem esses aplicativos de entretenimento, TikTok, Kawaii, um montão de coisa. Você vai vendo aí um montão de palhaçada, de piada, de bobeira. Chega no final do dia, você sente um vazio. É o Espírito Santo dizendo assim, você está vazio de mim. Você está o dia todo vendo um montão de bobeira, mas você não parou 10 minutos para ler um salmo, para ler o salmo primeiro.
Você passou o dia vendo um montão de bobeira, falando um montão de coisa. Às vezes a pessoa fala de futebol, fala do time que ganhou, do time que perdeu, do jogador tal, de quanto que o jogador ganha. Não sei nem por que isso. O jogador está milionário e as pessoas sempre pobres. E as pessoas vivendo isso, alimentando essas coisas, esses alimentos da vida na sua alma. Isso vai esvaziando a nossa alma das coisas de Deus. À medida que eu vou me esvaziando das coisas de Deus, mais eu me alimento com as coisas do mundo. Meu irmão, uma coisa eu vou dizer para você. Quantas pessoas têm vivido fracas na fé, mas não é por falta de comida, porque a gente tem alimento espiritual para nossa alma todos os dias. Só não alimenta das coisas de Deus quem não quer. Só não busca Deus quem não quer. Só não medita nas coisas de Deus quem não quer. Às vezes você pode não ser alguém de muita leitura, mas você tem um hino que você escuta. Ouve um hino bom que tem mensagem de Deus e fica meditando na letra daquele hino. Fica meditando nas coisas de Deus, que isso vai trazer alento para a tua alma, vai trazer alívio para o teu coração. Às vezes você pode ter um dia atribulado, você pode ter um dia perturbado, alguém pode falar uma coisa, uma bobeira com você, uma besteira, mas quando você tá com a mente, né, zen, como dizer assim, você está tranquilo, isso não tira a tua paz, não tira a tua alegria, porque você está tranquilo em Deus. Mas se você ficar o dia todo ouvindo coisa ruim, bobeira, mensagem, coisas sem sentido, meu irmão, como isso perturba a nossa alma. Mas eu vou dizer para você, a palavra de Deus é o alimento para o homem em todos os tempos da história da humanidade e muito mais para os dias de hoje. Se não existisse a Bíblia, o ser humano ele ia viver perturbado. Se não existisse a palavra de Deus, o ser humano ele ia viver perturbado. Porque somente a palavra de Deus é capaz de criar em nós esse bloqueio, essa guerra contra todas essas forças do mundo, contra o nosso coração. Mas para isso acontecer, o salmista já deu aqui. O seu prazer tem que estar na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Medite na palavra de Deus. Pense na palavra de Deus. Traga isso para o teu coração. Sabe por quê? Qual vai ser o resultado? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Aleluia. Tudo que você fizer prosperará. Eu sempre digo isso para os irmãos e vou repetir aqui. Às vezes tem pessoas que acham, meu irmão, que para ser servo de Deus, para viver as vontades de Deus, às vezes as pessoas querem fazer tantas coisas, mas os princípios que Deus ensinou para nós são coisas tão simples. Tão simples. Olha o que está aqui. Qual é o princípio, meu irmão? É meditar na palavra de Deus. É a Bíblia que está dizendo que se você não viver no caminho dos ímpios, se você não viver na roda dos escarnecedores, se você não viver nessa mistura, nessa mistura toda que eu já citei aqui, se você for uma pessoa temente a Deus, que a palavra de Deus é a ocupação da tua mente. Se o mal aqui, a imoralidade, o pecado não for o domínio da tua mente, mas se for a palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus, é a Bíblia que está garantindo, não sou eu não, meu irmão. A Bíblia está dizendo que você será como a árvore plantada junto a ribeiro de água. Aleluia, que você vai ser bem sucedido, que tudo que você fizer, você será próspero. Aleluia. Hoje em dia, estão inventando tantas coisas e para os crentes, dizendo que o crente tem que fazer isso, fazer aquilo. Irmãos, é tanta coisa, mas só não fala da verdade da palavra de Deus. O que o salmista está dizendo, se você for uma pessoa que se volte para a palavra de Deus, você será bem-sucedido. Aleluia. Primeiro, você vai ser bem-sucedido. E bem-sucedido na coisa mais importante do ser humano.
Porque, irmãos, não existe ninguém bem-sucedido se ele não tiver paz na alma, na sua mente. Não existe ninguém bem-sucedido se ele não tiver tranquilidade no seu coração. Bem-sucedido não é ter dinheiro demais. Porque tem gente que tem muito dinheiro e se mata, sabe por quê? Porque ele não tem a prosperidade do Salmo 1. Aleluia! Porque a prosperidade do Salmo 1 é a prosperidade da pessoa que tem a sua alma tranquila, que tem a sua mente tranquila, esvaziada de tantas pressões do mundo. Essa é a maior prosperidade do mundo. E sabe o que o salmista disse aqui? Não serão assim os ímpios. Aleluia. Meu irmão, o ímpio não consegue ter a prosperidade que o crente tem em Jesus quando ele vive esta verdade desta palavra. Oh, aleluia. Tenha certeza que Deus quer que você viva isso. Deus não quer que você viva perturbado, preocupado, desesperado, com o coração cheio de coisas, com a mente descontrolada. Não. Deus quer que você tenha paz, que você viva alegre e feliz. Como disse o apóstolo Paulo. Sabe o que o apóstolo Paulo disse para os colossenses, meu irmão? Que Deus quer que você tenha uma vida quieta e sossegada, que você cuide dos seus próprios negócios. Oh, meu irmão, para que o nome do Senhor seja glorificado e não blasfemado. Aleluia, isso está na palavra de Deus. Deus quer isso para você, Deus quer isso para mim, Deus quer isso para todos nós. Que a gente vive essa palavra. A prosperidade do justo é viver na meditação da palavra de Deus. Viver em paz, viver tranquilo, sabendo que Deus está cuidando de você. Irmãos, hoje é o dia da Bíblia. Não tire a Bíblia da sua vida. Porque o dia que faltar a Bíblia na sua vida, vai faltar a coisa mais importante da sua vida e da minha vida. Não deixe de ler a palavra de Deus. E não deixe de meditar na palavra de Deus. Tire um tempo para você refletir na palavra, naquilo que está registrado na palavra do Senhor. Como eu disse aqui, eu já estou fechando. A meditação da palavra de Deus não é regressão, você pensar nas coisas que você fez, e nada disso. É você meditar, não é em você, é na palavra de Deus, trazer essa reflexão para a sua vida. E você vai glorificar o nome do Senhor com o resultado prático desta palavra na tua vida, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Deus abençoe os irmãos. Que esta palavra fique para você até na quarta-feira. Esta é a palavra da meditação para esse início de semana. Para segunda, para terça e para quarta-feira. Você fica com essa palavra. Leva esse salmo com você. O salmo 1 é o salmo da meditação dessa semana. O salmo está dizendo que você será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o fruto na estação própria, e tudo que você fizer prosperará. Leva essa palavra para o seu coração, para a sua vida, para a sua mente, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pés, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui adorando ao Senhor. Deus abençoe os irmãos, que você viva essa palavra, que eu viva essa palavra, que nós vivamos esta palavra e que a bênção de Deus esteja sobre cada um de nós, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Mais um anúncio só que eu lembrei aqui para a gente orar. No dia 25, né, 24, 25, que é o Natal, nós não vamos ter comemoração, né? Mas no dia 31, nós vamos fazer o culto da virada, né? A vigília. Nós vamos fazer de 10 à meia-noite, tá? Vai ser 2 horas de 10 à meia-noite. Os irmãos contarem testemunho das bênçãos, louvaram o Senhor. E depois a gente vai fazer uma comemoração, a gente vai fazer lá em casa. Lá em casa é um espaço bem grande,
nós estamos numa casa bem maior, então a gente vai fazer lá em casa. Todos os irmãos não estão convidados, né? Então, se eu posso convocar, né? Convocados para ir lá para casa, todo mundo, tá? Todos os irmãos. Porque aqui não tem nenhuma sala, né, anexo para a gente fazer o evento, então a gente vai fazer a vigília aqui e depois a gente vai lá para casa, todo mundo, tá? Pode amanhecer o dia lá, até o sol raiar, amém? Então no dia 31, no nome de Jesus. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Deus, eu agradeço ao Senhor pelo teu povo que veio aqui nesta noite para ouvir a tua palavra. Eu tenho certeza que o Senhor tem dado esse alimento para a nossa alma, para o nosso coração. Nós precisamos, Senhor, desta palavra, de buscar a cada dia, a meditar na tua palavra. Deus, eu peço a ti, por este teu filho, esta tua filha, que enquanto ele estiver ali no seu trabalho, nas suas atividades, que esta palavra, Senhor, fique no coração do teu filho, da tua filha. Quando vier a afronta, quando vier a ofensa, o teu filho, a tua filha, vai meditar nesta palavra, Senhor, porque ele é como uma árvore plantada, e ele traz a meditação da tua palavra, que ele não é como o ímpio, porque ele tem a ocupação da mente na tua palavra, Senhor. Abençoe seu filho, esta tua filha, guarda, Senhor, livra de todos os ataques do adversário, de toda ação forjada, meu Deus. Eu peço que o Senhor esteja abençoando o teu povo, a tua igreja. Dê uma semana abençoada para os teus filhos. É o que nós oramos, nós pedimos e já agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos os irmãos. Você pode dizer amém? A vitória é nossa. Deus abençoe os irmãos. Não saia sem saudar o seu irmão. Todos tenham uma noite abençoada. Depois eu quero falar com a irmã Madalena.